Ele foi um dos maiores segredos do Japão durante a Segunda Guerra. A sua construção e o seu estaleiro foi escolhido na cidade de Kure, em Hiroshima, e teve que ser reformado para conseguir comportar algo de um tamanho colossal que viria a ser o Yamato. Todos os funcionários tinham sua ficha verificada, identidades eram checadas na entrada todas as manhãs. O Yamato seria construído em sigilo total. Meu nome é Alisson Teles e esse é mais um vídeo do Historiadores 2.0. Se curte a história, eu te convido a se inscrever no canal para fazer parte da nossa viagem histórica e sem mais enrolação. Vamos nessa! Aproximadamente nos anos 30, quando a aviação e a marinha não combinavam muito bem, ou era assim que eles pensavam na época. Porque não fazia tanto sentido os aviões conseguirem tanto alçar voo ou pousar em um navio em alto mar. Porém, eles ainda não sabiam que essa seria uma das combinações mais poderosas para ser usada em uma guerra. E os porta-aviões nessa época não eram tão importantes. O poder naval real estava nos navios pesados, nos cruzadores, nos encoraçados e seus canhões monstruosos. No ano de 1930, o Império Japonês decidiu expandir seu território e tinha um olhar para a Manchúria, para o sul do Pacífico e também na China. E os Estados Unidos não queria deixar que isso acontecesse. E para poder impedir essa expansão japonesa, os Estados Unidos se viu agora armando aliados chineses e montando um bloqueio naval contra as ilhas japonesas. Então, os japoneses tiveram a ideia de retirar as tropas americanas das costas da China e conseguir tempo suficiente para poder invadir e concretizar suas conquistas, com o plano de fazer o ataque à base naval de Pearl Harbor, nos Estados Unidos, a fim de que desse tempo de fazer suas invasões. E quando os americanos viessem perceber, seria tarde demais para contra-atacar. Parecia um plano perfeito e tinha muita chance de dar certo e da mesma forma de dar muito errado. Foi o que o almirante Yamamoto pensou quando escreveu no seu diário a frase: "Temo que tudo o que fizemos foi acordar um gigante adormecido e enchê-lo com uma terrível força de vontade." Desde antes de iniciar seus ataques, o Japão já sabia que não seria páreo para o poder industrial dos Estados Unidos. Com esse pensamento, eles deduziram que se não podiam produzir grandes armas de guerra com a mesma velocidade, teriam que produzir menos, porém com uma qualidade muito mais superior, tanto em resistência como em poder de fogo. E foi nesse momento que entrou a ideia de projetar o primeiro navio encoraçado da classe Yamato, totalmente superior aos navios dos Estados Unidos, tanto no seu comprimento como na largura, pois os navios americanos tinham uma limitação em relação à sua largura. E em 1937 foi encomendado o primeiro encoraçado Yamato, e escolheram um estaleiro para sua construção na cidade de Hiroshima, o estaleiro militar Kure, e tiveram que fazer uma reforma para que o estaleiro conseguisse comportar um navio do tamanho do Yamato, tão grande que nunca havia sido produzido na Ásia um igual. O Yamato agora, para os japoneses, era um dos maiores segredos que eles tinham que guardar, porque o que estava sendo construído ali, naquele estaleiro, era uma de suas armas mais poderosas da guerra contra o seu maior rival, os Estados Unidos da América.
A ideia deles foi de criar o Yamato com uma capacidade fora do normal, de afundar navios inimigos, tornando esse encoraçado o mais poderoso do Oceano Pacífico e, quem sabe, até do mundo, tendo todo tipo de defesa possível para que ele não viesse a ser afundado, tanto contra ameaças aquáticas como aéreas, também com seus canhões antiaéreo. O Yamato tinha 3 torres, cada uma com 3 canhões de 460 mm e eram capazes de lançar projéteis de mais de 1 tonelada a 42 km de distância. Para médio alcance, tinham 4 torres de canhões triplos de 155 mm, operadas por radar. Juntos, tinham mais de 24 torres de 127 mm e um total de 162 armas antiaéreas de 25 mm. Seu poder de fogo era, sem dúvida, muito poderoso. E na época, foi o encouraçado com o armamento mais pesado do mundo. Ele era, sem dúvida, uma fortaleza flutuante no Oceano Pacífico. O Yamato era mais que um encouraçado, era o símbolo do poder naval japonês e, naturalmente, se tornou a nau capitania da esquadra. A sua importância era tanta para os japoneses que eles ficavam sem conseguir o usar em batalha por ter muito medo de perder o seu tão poderoso Yamato. Além do mais, que sua movimentação era um pouco limitada por causa da escassez de combustível no Japão, e o Yamato consumia muito mais combustível do que o resto de sua frota. Por isso, o movimentar o mínimo possível era mais viável para eles. Depois de missões de certificação, testes, treinamentos, o Yamato finalmente viu seu primeiro combate durante a Batalha de Midway, no Pacífico, quando se tornou a nau capitania do almirante Yamamoto. E por ver seu primeiro combate, o Yamato ficou a uma distância segura da ação, enquanto a aviação americana afundava 4 porta-aviões japoneses, no momento que efetivamente mudou o rumo da guerra no Pacífico. E quase 400 aviões de 3 porta-aviões americanos atacaram de forma implacável os japoneses, que por confusão logística não estava pronto para se defender. O Japão perdeu 4 porta-aviões, um cruzador pesado e 332 aviões. Os americanos perderam um porta-aviões e 150 aviões somente. Ao fim da batalha, o Yamato retornou para o porto, se revezando entre Kuri, no Japão, e Truk, na Micronésia, mas na maior parte do tempo ficava em Kuri mesmo, pois era extremamente caro em recursos mandar o Yamato para o mar. Depois de algumas missões, onde tentaram sem sucesso interceptar forças americanas, o Yamato foi atacado no dia 25 de dezembro de 1943, quando o submarino USS Skate lançou 4 torpedos. Um acertou, abrindo um buraco de 5 metros no casco, que resultou em mais de 3.000 toneladas de água invadindo o navio. O Yamato quase afundou, mas continuou firme até chegar no porto para iniciar os seus reparos. Yamato e seu navio irmão Musashi acabaram sendo muito usados como transportes de tropas e suprimentos, pois seu tamanho colossal, justamente com seus armamentos, faziam com que os navios e submarinos desgarrados pensassem 2 vezes antes de tentar um ataque. O medo falava mais alto. Em 22 de outubro de 1944, durante a Batalha do Mar de Sibuyan, o Yamato e o Musashi, junto com seus navios de escolta, foram atacados por aviões do USS Essex, num total de 259 ataques, e o seu irmão Musashi foi quem levou a pior nesse dia, e infelizmente, mais um gigante japonês estava indo para o fundo do mar. Depois de batalhar ao lado do grandioso Yamato, o encouraçado Musashi dava seu adeus a seu companheiro, que por sua vez
conseguiu voltar para o porto muito danificado. No dia 24 do mesmo mês, na Batalha de Somar, o Yamato pela primeira e última vez enfrentou outros navios, usando seus canhões principais, danificando seriamente vários alvos, incluindo o porta-aviões USS Gambier Bay. Mas informações desencontradas deram ao comandante a impressão de que estariam enfrentando pelo menos 6 porta-aviões inimigos. E depois de perder 21 homens e sofrer danos moderados, o Yamato abandonou a batalha, deixando para trás um porta-aviões, 2 destroyers e um destroyer de escolta inimigo afundados. De volta ao estaleiro, o Yamato ganhou mais armamento antiaéreo e foi preparado para medidas extremas de combate a danos, incluindo remoção de todo o material inflamável, tipo de colchões e cortinas. Paredes foram pintadas com tinta de silicone anti-chamas e até as tábuas sobre as quais os marinheiros dormiam eram material para barricada e reparos de emergência. O navio, que já havia sido chamado de Hotel Yamato pelos marinheiros invejosos de outros navios que viam os colegas comendo e dormindo sem se preocupar com a guerra, agora era preparado para uma última missão. A essa altura, os americanos já haviam desembarcado em Okinawa e já tinha começado sua invasão ao país. Era abril de 1945. Nem os ataques kamikazes estavam conseguindo deter os inimigos no Japão. E a população se preparava para a batalha final. Mulheres e crianças eram treinadas em combate com lanças e espadas. Mais de 1.500 mini-submarinos kamikazes esperavam seus pilotos para tentar afundar os inimigos quando se aproximassem. Para ganhar tempo, foi planejado a Operação Tingo, aos 3.332 homens a bordo. Entre oficiais e marinheiros, foi pedido um sacrifício final em nome do imperador. O Yamato iria zarpar rumo a Okinawa, junto com um cruzador leve, 8 destroyers e 115 kamikazes. Eles só tinham combustível para a viagem de ida. As ordens eram abrir caminho até a ilha, encalhar o Yamato em uma praia e combater até serem destruídos ou ficarem sem munição. Essa seria sua maior batalha. Para desespero dos japoneses, os aliados haviam interceptado e decodificado os planos da operação e planejaram para que o plano não desse certo. O almirante Raymond Spruance ordenou que 6 encouraçados fossem enviados para enfrentar o Yamato. Já o almirante Mark Mitchell achou melhor um ataque aéreo, ficando a esquadra como plano de contingência, seguido por submarinos que reportavam sua posição. O Yamato identificou o primeiro avião inimigo no radar às 10 horas da manhã do dia 7 de abril de 1945. Foram 3 ondas de bombardeiros, mais de 400 aviões concentrados no Yamato, atacando preferencialmente de um lado, para forçar o navio a se inclinar e compensar com tanques de lastro, que deixariam o Yamato mais lento. Várias bombas atingiram sua estrutura. Canhões eram tirados de operação. Artilheiros morriam de todos os lados. O Yamato resistiu bravamente, mas era uma luta perdida. Eram 2:02 da tarde e a ordem foi dada: abandonar o navio. O retrato do imperador foi recolhido e os poucos sobreviventes se transferiram para os navios auxiliares que ainda estavam flutuando. Às 2:23 da tarde, o Yamato, inundado, além de todos os limites, atinge 120 graus de inclinação e não para mais, invertendo-se. As torres dos canhões, cada uma pesando o mesmo que um destroyer, se soltam, gerando um efeito de sucção que puxa muitos dos marinheiros que estavam na água. Subitamente, o fogo atinge o depósito de munição e o Yamato explode, gerando a nuvem em forma de cogumelo. Com 1/3 da altura da nuvem,
que seria vista há alguns meses adiante em Hiroshima. O Yamato foi o fim de uma era. Ficou claro que o poder aéreo era o fator dominante, não mais grandes navios com poderosos canhões, e sim o porta-aviões. E não o encouraçado era o rei dos mares. O Yamato era um navio certo para a guerra errada. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos. E eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo. Valeu, historiador!